Aquilo que era pecado, agora já não é mais pecado. Mas como eu estava dizendo aqui, o tempo vai passando. Os momentos vão sucumbindo muitas das vezes. As adversidades, os prazeres, aquilo que procura de todas as formas nos tirar do foco, nos tirar da atenção. E nós vamos perdendo a essência que nós um dia começamos. Porque quando nós chegamos até Deus, nós temos um princípio de fé, que vai ser muito difícil nós carregarmos até o final da nossa jornada. Porque tudo quanto acontece na nossa vida, nós levamos ao Senhor. No começo, na carreira da fé, quando nós iniciamos, é assim. Tudo quanto se inicia na presença de Deus, quando a adversidade vem, nós corremos aos pés do Senhor. Aquilo que diz que é pecado, nós tiramos da nossa vida. Aquilo que não agrada ao Senhor, nós deixamos de lado. Asa começou dessa forma. Tirando a prostituição, tirando a idolatria, fazendo uma grande reforma em Israel. Mas foi passando o tempo, a Bíblia diz que Asa agora ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Ele começa a fazer aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad. Ele não aceita mais a repreensão do Senhor. Ele não aceita mais a exortação do Senhor. Ele começa a ficar uma espécie de rebelde. De uma pessoa que já não acredita como acreditava no começo. E isso condiz com a minha e com a sua vida que está aí do outro lado. Quando nós começamos na presença do Senhor, nós vemos que nós temos um padrão de vida espiritual para com Deus. Nós ouvimos os profetas, nós ouvimos a voz de Deus, nós damos crédito àquilo que o Senhor fala, nós abandonamos o pecado que tão de perto nos odeia, nós fugimos da aparência do mal. É só que o tempo vai passando. E aquilo que era ruim para nossas vidas, começa a se tornar agora normal. Aquilo que Deus havia falado para nós abandonarmos, agora parece que nós estamos trazendo de volta para a nossa vida. Aquilo que era pecado, agora já não é mais pecado. Aquilo que era obediência, para nós agora está se tornando desobediência. As coisas começam a tomar uma proporção ao contrário. As coisas começam a tomar uma direção totalmente adversa da vontade de Deus. E Asa não foi diferente. Ele fez um belo trabalho no começo. Mas agora ele começa a fazer aliança com Ben-Hadad. E ele começa a confiar no rei da Síria. Ele começa a acreditar no rei da Síria. E não no Senhor. E é interessante que nas nossas vidas chega um tempo que nós acreditamos em tudo, menos no Senhor. Nós acreditamos que o nosso trabalho vai trazer o resultado que nós esperamos. Nós acreditamos que o nosso cônjuge vai trazer solução para os nossos problemas. Nós começamos a acreditar na política, que a política vai solucionar o problema da nação, e inclusivamente o seu problema, a sua adversidade. Nós começamos a acreditar em tudo. E deixamos de acreditar no Senhor, como outrora nós acreditávamos. Com Asa não foi diferente. Asa também teve essa atitude. Começou a acreditar no rei da Síria, Ben-Hadad, fazer aliança. E quando chega mais para frente, nós vamos ver que o profeta, o vidente, Anani, chega até ele para exortá-lo, através da palavra de Deus, dizendo nas minhas palavras: rapaz, quando você confiava no Senhor, Ele te deu grandes vitórias. Ele te deu vitória acerca do exército, do exército de Líbia, do exército dos etíopes. E olha que o exército dos etíopes era bem maior do que o exército do rei Asa. Mas o Senhor deu vitória. Por quê? Porque ele confiava no Senhor.
Mas agora estou vendo que Asa já não está mais confiando no Senhor. E quando o profeta traz esta palavra, ele fica indignado. Ele não aceita. Os ouvidos de Asa já não têm mais a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, de aceitar a repreensão de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo, falando sobre esse texto, estamos vivendo um tempo também que nós não estamos mais aceitando a repreensão de Deus. Se nós entramos na casa do Senhor e um pregador, alguém que é usado por Deus, chega até nós e dizer para nós consertarmos que Deus não está se agradando, nós saímos da presença. Nós deixamos de ir naquela igreja. E até mesmo julgamos o profeta, mas a Bíblia diz para julgar a profecia. E nós começamos a dizer que ele está na carne, que isso não provém de Deus, porque não aceitamos a repreensão. E a Bíblia diz que Deus corrige e exorta todo quanto Ele ama. Se você não ouvir a voz de Deus, não aceitar a repreensão do Senhor, a Bíblia diz que somos filhos bastardos. Você está entendendo? Então, estamos vivendo tempos que a palavra que nós estamos lendo aqui, segundo a Crônica 16 e 12, dentro desse contexto 16, nós vemos um rei que começou bem, obediente, restaurando, fazendo reformas, tirando a idolatria, a prostituição, mas chegou um tempo que ele ficou rebelde. Não ouvia mais a voz de Deus, não queria mais acatar os conselhos de Deus. E quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, a tendência da nossa vida é cair em declínio. As coisas começam a piorar. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Porque eu vi muitos que mesmo na adversidade, na luta, na prova, mas manteram-se fiel a Deus, Deus o honrou, Deus exaltou, Deus mudou sua história, Deus mudou o quadro, Deus mudou o cativeiro. Por quê? Ainda em meio às adversidades, mas estava confiante em Deus. E quantos começaram a fazer segundo a sua própria vontade? Não ouviam mais a voz de Deus, não aceitavam mais a repreensão, não queriam mais acatar as diretrizes que Deus dava. Ele achava que era do jeito dele, achava que era o dono da razão, e hoje está numa situação precária.